Eu enrolo, 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 até não dar mais tempo. Se esse é o seu caso, então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas bem práticas, tá bom? Vamos ver alguns critérios. Se você pega o celular rapidinho e quando você vai ver, se passaram 3 horas. Se você passa o seu dia inteiro e quando você vai ver, você não fez metade das coisas que você precisava fazer. E se aquelas metas que você fez lá no início do ano até hoje estão sem se cumprir, esse vídeo é pra você. Vem cá, vamos sentar aqui e vamos dar uma conversada sobre isso, não é mesmo? O primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui é que hoje eu decidi fazer um vídeo mais livre, sem muitas métricas. Claro, sim, tem um roteiro, mas eu decidi ser um pouco mais livre, ficar um pouco mais tranquila, até porque eu acho até engraçado que o meu esposo ele fala assim que parece que eu estou brigando com vocês nos vídeos, porque eu sou muito séria e tal, porque eu levo as coisas muito a sério quando eu tô gravando. Mas o fato é que eu faço palavras mais estruturadas e tal, mas eu também senti que tava faltando um pouquinho de mim aqui, porque geralmente eu sou muito extrovertida, eu sou muito expressiva, então meu esposo até fala, né, que eu nunca consigo esconder um sentimento que eu estou ali no momento. Ele sempre sabe quando algo está errado comigo, porque dá pra ver na minha cara. Eu sou muito expressiva, muito animada e sanguínea, né? Então eu decidi fazer esse vídeo um pouco mais tranquilo, um pouco mais relax, para que vocês conheçam também um pouquinho desse meu jeito. E como vocês já viram, eu falo bastante e acelerado, então vou tentar respirar e falar um pouco mais tranquilo, tá bom? Gente, é o seguinte, eu resolvi falar um pouquinho aqui sobre isso porque eu sofro deste mal. É um problema crônico que eu tenho e que Deus trabalha comigo isso há muitos anos. Então, eu decidi trazer um pouquinho aqui de coisas que já funcionaram pra mim, que me fizeram me mover e sair do lugar, entende? Porque como eu falei com vocês, eu sou uma pessoa sanguínea. Então, pra quem conhece um pouquinho dos temperamentos, sabe que o sanguíneo, ele é muito de iniciativa, de começos. Então, quando eu tenho um novo projeto, uma nova ideia, eu quero fazer aquilo ali ontem, entendeu? Assim, eu coloco tudo no papel, eu coloco e eu quero fazer e tal. Só que dá uma semana e eu já não tenho mais aquele gás. Às vezes até menos de uma semana, sabia? E quando eu vejo, eu estou estagnada, parada e sem motivação. Eu sou a sanguínea, aquela do início, né? Aquela motivação inicial, mas depois eu perco esse gás. E aí entra a disciplina. Porque se eu for olhar as minhas vontades, se eu for olhar a minha carne, se eu for olhar o meu lado humano, eu quero ficar parada, deitada, até o mundo se acabar em barranco pra eu ir deitada, entendeu? Porque aquele ânimo do início já passou. Então, assim, são coisas que eu tento estruturar, estratégias desde sempre, porque eu sempre fui muito assim, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, como psicóloga, enfim, na minha vida cristã, sempre tive que colocar muitas metas e colocar muitas coisas práticas para que eu conseguisse alcançar aquilo que eu precisava fazer, porque senão eu paro no meio do caminho. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que as nossas motivações elas precisam estar no lugar certo. E uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás e que bateu muito forte no meu coração foi que a nossa motivação para fazer as coisas ela está muito ligada ao amor. A gente se move por amor. Então, por exemplo, se eu quero fazer atividade física, mas se isso não é uma prioridade para mim, se eu não tenho aquilo estabelecido como eu quero ter uma saúde melhor, a minha saúde é primordial para mim, é um amor para mim, largar no meio do caminho. Entende? Se, sei lá, tem uma peça de roupa que eu amo muito, e aí eu não estou mais cabendo nela, e meu foco é caber nela. E aí eu vou afinco e todos os dias, quando eu vou pra academia, ou vim treinar em casa, sei lá, eu lembro daquela peça, então eu tenho um amor por aquilo, eu vou focar naquilo para que aquilo aconteça. Mas se não, eu vou parar no meio do caminho. E isso acontece muito comigo, porque eu como saudável, eu tenho uma vida assim, ok, né? Não estou acima do peso. Então, por exemplo, o meu peso quando eu casei e o meu peso hoje são diferentes, mas isso não me incomoda a ponto de eu me mover. Então, por mais que eu queira fazer atividade física, eu queira ter uma vida mais saudável e todos os médicos que eu vou me pedem para que eu faça atividade física, não está sendo uma prioridade para mim. Então, eu vou, sanguínea que sou, corro 2 semanas e aí depois eu finjo que nada aconteceu e nunca mais vou. Entendeu? Eu amo correr, mas não a ponto de ser uma paixão e eu ir todos os dias. E aí acaba que eu faço exercício 2 semanas e depois paro. Mas evangélica que sou, eu aprendi a colocar o Espírito Santo nesses métodos também, né? Claro que para qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, a solução está em Cristo, primeiramente. Então, o que que eu aprendi a fazer? Sentar com o Espírito Santo e falar assim: e aí, meu filho, o que é importante para mim nesse momento? O que que o Senhor quer de mim? Qual é a prioridade para mim nessa estação, nesse momento?
Então, eu vou passar aqui alguns métodos para vocês a longo prazo e também a curto prazo, beleza? Uma coisa que de tempos em tempos eu faço, e eu fiz esse fim de semana, e por isso eu lembrei de gravar esse vídeo para vocês, é essa questão de sentar com o Espírito Santo para organizar a minha agenda. Por quê? Eu já fiz muitas vezes, muitas metas, coloquei muitas prioridades que não eram a prioridade de Deus ali para mim naquele momento, e muitas vezes eu me sobrecarreguei também. Então eu coloquei lá saúde, ministério na igreja, minha casa, minha família, beleza, enfim, fui colocando tantas coisas que eu não dava conta. Só que como eu já falei aqui com vocês em um vídeo, tipo assim, como a Giovana Lordeiro fala, nem tudo que é bom pra você. Então, como eu falei, eu não estou fazendo atividade física no momento, mas não tá sendo uma prioridade nem minha nem de Deus pra mim nesse momento. Entende? Eu estou bem. Eu sei que em um momento eu vou precisar fazer e focar nisso, mas nesse momento eu tenho tido outras prioridades mais importantes. Claro que minha rotina tá mudando um pouco, então eu acredito que agora eu vá conseguir encaixar alguma coisa, não todo dia, porque eu já vi que eu não consigo. Eu tenho que segmentar, né, essa tarefa para que eu consiga fazer, sei lá, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, e muito mais assim, como um esporte, como um hobby, do que como uma obrigação para perder peso, para sei lá o quê. Entende? Tem que ser uma coisa esporádica para mim. Porque não é meu foco nesse momento, mas eu sei que faz bem. Então vai ser uma prioridade, mas uma bem lá para trás da lista. Mas enfim, de forma prática, o que eu faço? Eu sento com esse caderno grandão aqui, e aí eu coloco tudo que tá na minha cabeça. Isso aí me ajuda a esvaziar também, tirar um pouco da ansiedade. Eu já falei isso aqui em um vídeo. Mas enfim, eu coloco tudo, todas as demandas que tem na minha cabeça, eu vou colocando no papel. E eu falo assim, Espírito Santo, senta aqui comigo, vamos conversar. O que é uma prioridade para mim nesse momento? O que o Senhor quer para mim nesse mês, nessa semana? Quais são as minhas pendências com o Senhor? Porque, gente, na minha cabeça não tem como a gente separar, sabe? Ai, minha vida com Deus, minha rotina. Cara, porque tudo que nós fazemos tem que ser para o louvor do Senhor. Tudo que nós fazemos tem que ter uma finalidade para o Espírito Santo. Porque por que eu vou fazer uma coisa que não tem finalidade para mim? Como a corrida, né? Como eu falei, enfim, exercício físico. Se não é algo que ele me direcionou a fazer, eu vou estar perdendo meu tempo. Entende? Então é claro que sim, como eu falei, eu tenho que cuidar do meu corpo, mas tem outras coisas que ele tá me cobrando mais, ele tá me direcionando mais nesse momento. Então é muito melhor que eu faça algo que vai ser bom para mim e pro reino do que algo que eu só, tá, todo mundo tá fazendo atividade física, eu tenho que fazer. Ah, todo mundo tá fazendo dieta, eu tenho que fazer. Ah, todo mundo tá acordando 5 horas da manhã, eu tenho que fazer. Não, gente, você tem que fazer o que funciona para você e o que o Espírito Santo tem te pedido. Então, realmente, a gente senta, tipo, como se fosse uma reunião. Então, eu sento com ele e aí eu vou anotando e eu vou olhando e ele vai me falando, tipo, isso aqui é uma prioridade, isso aqui você tem que dar ênfase. Isso daqui a gente pode deixar um pouco mais para depois, não precisa ser algo muito importante para agora. Então, assim, cara, isso me alivia muito, porque uma coisa que a Giovana também fala é que eu não sou problema meu, entende? Eu não tenho que me preocupar comigo. Eu sou problema de Deus. Então, ele, se a partir do momento que eu coloco a minha vida nas mãos dele, ele vai direcionar o que é pra fazer. Então, tipo, eu sento assim, ei, Deus, o que é pra fazer hoje? Qual é a minha prioridade de hoje? Qual é a minha prioridade desse mês? E ele fala, e eu fico, tá bom, beleza, eu não preciso me preocupar se eu tô cumprindo ou não alguma coisa, porque eu sei que eu tô fazendo a vontade dele. Entendeu? Então, assim, me ajuda muito, me tranquiliza e eu fico naquela paz que excede todo entendimento. É bom demais. Mas, enfim, depois de você alinhar isso com Deus, né, e conversar o que é uma prioridade pra você, você vai fazer um planejamento com base nessas prioridades, ok? E aí, o que acontece? Você pode fazer um planejamento anual, com prazos grandes, metas maiores. Você pode fazer planejamento mensal, com essas metas maiores segmentadas, com datas menores e por etapas. E você pode também fazer um planejamento semanal. Então tá, nesse mês eu tenho esses 3 objetivos. Como que eu posso cumprir eles nesse mês? Na primeira semana eu vou até esse ponto, na segunda eu vou nesse, na terceira eu vou nesse, e aí você vai organizando a sua rotina. Isso tudo parece que dá muito trabalho, mas depois que você coloca em prática, não dá, gente. E otimiza o seu tempo, entendeu? Facilita muita coisa. Então, por exemplo, quando eu acordo, eu já sei quais são as minhas prioridades do dia, eu já sei o que eu tenho que fazer, então eu não perco tempo ficando igual uma barata tonta, sabe? Porque isso fazia eu perder muito tempo também, sabe? Tipo, eu acordar e tipo, nossa, eu tenho que fazer prova da pós, eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que lavar o meu cabelo, mas eu também tenho que fazer meu devocional, e é uma prioridade, eu tenho que fazer primeiro, mas eu também tenho que lavar roupa, eu também tenho que descongelar a carne, eu tenho que fazer marmita, eu tenho, sabe? Entendeu? As pendências estão ali. Mas o que é importante?
O que é prioridade? E quando você alinha essas prioridades e você vai pra prática, você acorda e você, pô, hoje eu sei que eu tenho que gravar vídeo. Hoje eu sei que eu tenho que... Ai, gente, tenho que descongelar a carne. Já descongelei, inclusive, e depois eu vou colocar ela pra fazer ali pra gente comer ao longo da semana. Entende? Então, assim, eu já sei o que eu preciso fazer. Então, eu não tenho essa síndrome de barata tonta que eu tinha antes. Que eu acordava e eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, ao invés de eu agir, eu paralisava. E eu acho que é o que acontece com muitos de nós. Eu pegava o celular, tipo assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra fazer. E dali eu nem levantava da cama, ficava horas no celular. E aí quando eu ia ver, o dia tinha passado, eu estava descabelada, sem fazer nada do que eu precisava. Então eu enrolei, até que não deu tempo de fazer as coisas. E isso acontecia muito comigo. E de vez em quando, se eu não me policiar, acontece também. Entende? Então é algo que a gente tem que ter disciplina. Porque a gente que tem esse gás inicial e depois a gente esmorece, a gente precisa de metas, a gente precisa de foco e principalmente de disciplina para a gente conseguir manter esse foco, essa atenção às coisas que a gente tem que fazer, porque senão a gente não vai fazer, a gente tem que se disciplinar. E aí desse planejamento mensal, semanal, anual que você fizer, você também precisa ter uma agenda física. Entendeu? Milagrosamente, esse ano foi a primeira vez que eu não estava usando agenda, e esse mês é a primeira vez que eu tô usando, porque eu tava tão automático, com tantas demandas, que eu fui afunilando e eu fazia por dia, sabe? Assim, algumas anotações no celular, no bloco de notas, naquele grupo que a gente tem só com a gente, sabe? No WhatsApp. Botava ali. Então, assim, eu fui me virando ao longo do tempo, porque eu tava enrolando pra comprar uma agenda e não comprei. Mas todos os anos, sempre usei, sempre, assim, sempre usei a agenda. Então, assim, é uma coisa que sempre tive na minha vida, me ajuda muito a me organizar, e muita gente fala que eu sou muito organizada, que me admira porque eu deixo tudo anotado, eu sempre tenho um planejamento do que eu vou fazer, mas não, gente, isso foi uma estratégia que Deus me deu pra sanar uma dificuldade que eu tenho, que é de me mover, de sair do lugar, e se não tiver aqui, eu vou ficar maluca, entende? Eu vou ficar preocupada, eu vou ficar ansiosa e não vou sair do lugar, vou ficar com a síndrome de barata tonta. Meu Deus, achei que não tava gravando, misericórdia. Mas enfim, a síndrome de barata tonta, cá está a minha agenda. E aí você faz do jeito que você quiser. Eu tô com um caderno liso agora, né? E aí onde eu tô anotando o dia, as minhas pendências de todo dia, sabe? Aquelas coisas que você precisa fazer todo dia, tipo devocional. Eu coloco nesse lugar e faço um tracinho embaixo, coloco todas as outras demandas que eu tenho para aquele dia, sabe? Assim como hoje eu tenho que gravar vídeo. Entende? Então, tá aqui a minha demanda de hoje. Então, eu acordo e já venho pra agenda. Então, facilita muito você ter um lugar para você anotar o que você faz. Porque você consegue manter uma disciplina. E, gente, riscar isso aqui, fazer o checklist é muito bom, é muito satisfatório, é uma recompensa para mim. Então, assim, eu amo colocar os itens para depois eu dar o check. Ok, agora vamos falar a curto prazo, pessoal. O que é que você pode fazer? Porque se a gente for olhar de forma bem racional, pelo amor de Deus, não vamos romantizar coisa aqui não. Cara, você pode fazer o planejamento mais lindo, as coisas mais estruturadas. Você pode fazer até planilha se você quiser. Mas se você não coloca em prática no dia a dia, não vai adiantar de nada. Se eu acordo hoje e não olho na minha agenda, se eu não lembro que eu tenho que fazer, se eu não me cobro, eu vou deixar e vai passar o dia do mesmo jeito, mesmo eu tendo um planejamento lindo ali. Então, a nossa carne, ela quer ficar deitada sem fazer nada, gente. Principalmente se você tá alinhando com o Espírito Santo que você tem que fazer e se você tá fazendo os propósitos que Deus pediu para você fazer. A sua carne vai fazer de tudo para que você não cumpra, para que você fique parado, para que você não faça o que Deus te pediu para fazer. Então aí que a gente tem que lutar mais forte ainda. E aí que é o que eu falei, né? Que a nossa motivação está no nosso amor. Então, se eu já entendi que eu tenho que cumprir o reino e eu já tenho esse amor maravilhoso pelo Senhor e essa paixão em cumprir e obedecer o que Ele tem me pedido, isso me move, isso me faz acordar de manhã, isso me motiva a cumprir as coisas que eu preciso fazer. Porque a partir do momento que eu alinhei prioridades com o Espírito Santo, quando eu faço algo, eu entendo por que eu tô fazendo. Eu fico, caraca, eu tô lavando essa vasilha aqui, porque eu tô cuidando do meu lar, eu tô abençoando a minha família, eu tô lavando essa vasilha porque o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu uma família e eu sou abençoada por isso. Ai, eu tô gravando um vídeo porque o Espírito Santo me pediu para que eu estivesse aqui. O Espírito Santo me pediu que eu estivesse aqui falando com você, porque ele quer derramar na sua vida mais e mais cada dia. Então eu
tô apaixonada por isso aqui, entende? Então é muito mais fácil de cumprir quando eu tenho um amor. Eu tô falando com você que agora o meu coração tá queimando, porque o Espírito Santo me pediu para que eu viesse aqui. E eu saber que eu estou cumprindo isso é uma dádiva, saber que eu estou obedecendo a Deus. É maravilhoso. Mas enfim, não vou chorar não. Falei que esse vídeo ia ser mais extrovertido, né? Vamos lá. Ok. Não, tá, beleza. Eu falei, né, curto prazo, enfim, que a nossa carne é podre, né? Quer ficar parada lá descansando. Mas aí a gente vai ter que se educar, gente. A nossa carne, ela é podre, como eu falei. Ela é teimosa, ela é tinhosa e ela é complicada. Então a gente tem que educar ela. Primeiramente, como eu já falei, né, em vários vídeos, alimente o seu espírito para que ele vença, para que prevaleça e quando o despertador tocar, você conseguir levantar, entendeu? E fazer o que tem que ser feito. Então bora lá. Mas enfim, eu separei aqui 5 itens que ajudam no meu dia a dia e que podem te ajudar também a ter esse dia mais ativo, cumprir as coisas que você realmente precisa cumprir, beleza? Primeira coisa, a Ana Lídia Lopes, ela chama isso de minuto heróico. Mas eu também entendo que cada pessoa tem seu limite e eu acho que, né, assim, é uma coisa óbvia isso, mas eu acho legal falar porque é a forma que eu adaptei esse minuto heróico pra mim. E o que que é isso? Estipula uma hora para você acordar, claro, onde você consegue fazer as suas demandas. Claro que se você trabalha, né, numa empresa, alguma coisa assim, você tem algo aquilo ali para cumprir, então você já tem aquilo ali para fazer. Mas enfim, estipule uma hora para você acordar, que dê para você fazer tudo com calma. A Ana fala sobre o minuto heróico, que é assim que o despertador tocar, você pula da cama. E, gente, eu acho isso lindo, eu admiro demais. Nossa, como eu acho isso lindo, de verdade, não tô zoando, não. Tô falando de verdade. Eu amo isso, eu acho muito lindo, mas eu não consigo. E isso aí é um processo que eu estou passando com a minha carne. Mas eu também entendo os meus limites e eu vou cuidando para que o Espírito Santo vá administrando isso em mim. Mas, de forma bem prática, eu criei uma técnica para mim que funciona para mim. Antes eu tinha milhares de alarmes que tocavam por mais de uma hora até eu decidir despertar. Hoje eu já consegui diminuir para 3 alarmes. Então eu coloco um alarme 10 minutos antes de eu levantar, um 5 minutos antes de eu levantar e um na hora de eu levantar. Então, assim, eu sinto que eu ainda tô naquela preguicinha da cama, tal, tô conseguindo ficar ali, mas eu sei que quando o terceiro despertador tocar, eu tenho que levantar. E também, como tem um número limitado de despertadores, se eu não acordar, eu vou me atrasar para as coisas que eu tenho que fazer. Então, eu me dei uma regalia ali de 10 minutos para enrolar, mas também consigo levantar muito mais rápido do que eu levantava antes, com mais de uma hora de despertador tocando. Então, meu minuto heróico é com 3 despertadores. Então, você decide aí o que, que você vai fazer, o que, que é o seu limite hoje, e você vai administrando conforme o tempo. Quem sabe daqui a um tempo eu consiga colocar só um de 5 e depois consiga fazer esse minuto heróico, não é mesmo? E aí, o segundo desafio do dia, e que tem vezes que eu ainda me pego fazendo, que é não pegar o celular assim que você acorda. Porque o que acontece? A gente passou ali horas dormindo, princesa maravilhosa, e quando a gente acorda, primeiro que a gente já tá, né, desesperado pelo uso do celular, porque a gente tá se tornando cada vez mais dependente, e isso é muito crítico e merece não só um vídeo, mas vários vídeos só sobre isso. Mas resumindo bastante o que acontece. Já aconteceu muitas vezes comigo. Essa síndrome minha de barata tonta, e que talvez você também tenha aí, me aprisionava nisso, porque eu pegava o celular, eu falava assim, ai, vou só ver aqui as notificações. E aí tinha passado 3 horas, já tava na hora de eu descongelar a carne pro almoço, e eu tava lá deitada, entendeu? Mexendo no celular, descabelada. Então, assim, cara, isso não funcionou pra mim. Então, o que que eu tenho feito? Como, né, a gente tem família, a gente tem pessoas que dependem da gente, tem pessoas que, né, precisam de um parecer nosso, assim que eu acordo, eu olho sim o celular, mas o que eu faço? Eu só olho o WhatsApp. Eu olho lá se minha mãe me mandou alguma coisa, se alguém tá precisando de algo que eu responda alguma coisa, se alguém me lembrou de alguma demanda que eu preciso atender naquele momento, olho se tem mensagem do meu esposo, se é pra eu lembrar de comprar alguma coisa, enfim. Olho o WhatsApp, levanto, agradeço ao Espírito Santo pelo dia, oro para que o dia seja uma bênção e largo o celular. Aí eu vou tomar meu café da manhã, chamo o Espírito Santo para tomar café da manhã comigo, aí eu vou fazer as minhas coisas e aí eu sento com a minha agenda para poder planejar o meu dia. Mas não coloco o celular naquele momento, entende? Então, assim, a primeira coisa que eu faço é Espírito Santo, esteja no meu dia e me mostra o que, que é uma prioridade para o Senhor nesse dia. Então eu sento, olho quais as demandas que ainda precisam ser feitas, o que, que geralmente eu planejo para aquele dia, e aí eu vou e faço essa lista de prioridades do meu dia.
Esse fim de semana foi de planejamento e aí o que que eu fiz? Eu peguei todas as metas, os objetivos que Deus me passou nos últimos tempos e aí eu separei, coloquei todos eles lá e depois eu fui separando durante a semana nos horários que eu tenho, sabe? O dia que eu sei que eu tenho mais horário, eu faço tal coisa e tal. Eu fui colocando as pendências, então eu coloquei cada dia da semana e fui separando essas grandes demandas que eu tenho para esses dias, para que quando eu acordar e pegar a minha agenda, eu saber o que colocar nela. Entende? Então, colocando o de hoje, eu coloco lá tudo que eu sei que é uma demanda para aquele dia. Se surgir uma demanda mais emergencial, eu coloco também. Mas enfim, e a partir disso, quando eu ainda estou tomando meu café da manhã, eu já sei o que eu vou fazer depois que eu terminar o café, o que é uma prioridade para mim naquele dia, se eu vou ter que sair, se eu vou ter que fazer alguma coisa, já tá tudo ali. Então, isso me ajuda demais a não ficar com a síndrome da barata tonta. E aí, recapitulando, nós temos nosso Minos Heróico, que é o de estipular um horário para você acordar e realmente acordar nesse horário. Nós temos o não pegar o celular durante o tempo que você acorda. E no terceiro, nós temos atualizar a agenda. Então, esse momento que você senta e organiza com o Espírito Santo. Tem gente que faz à noite também, sabe? Tipo, ontem à noite eu faria de hoje de manhã para eu já acordar sabendo o que é pra fazer. Mas como eu faço esse café da manhã sem tela, sem nada, só eu e Deus, que eu convido ele para tomar café comigo, eu vou e nesse momento eu uso para também organizar minha agenda. Então, para mim funciona bem, mas você pode testar também de fazer no dia anterior, né? Enfim. E aí, o item 4 é um desafio para mim também. E acredito que para muitos de nós, porque como eu falei, a gente está muito dependente do celular, mas é limitar o uso do celular. Realmente, assim, para mim é um desafio, e acredito que para muitos de nós, porque como eu falei, a gente já tá dependente dessa benção desse celular, né? Mas, enfim, e principalmente porque a cada pausa, por exemplo, fiz o devocional e tô indo fazer o almoço, sei lá. Nesse intervalinho, sabe, de respiro, quando eu pego o celular, aí eu fico aquelas 3 horas ali, entendeu? Então eu já entendi que não dá pra eu ficar mexendo no celular todas as vezes que eu tenho pausas, entende? Então quando eu tenho uma pausa, eu vou olhar a janela, eu vou ouvir uma música no celular, sim, mas sabe, coloco a música e saio, eu vou começar Deus, enfim, vou fazer outra coisa, porque se eu entro ali no limbo do celular, já era, minha filha, eu vou ficar ali, ó. Pelo menos 20 minutos eu fico. E eu fico, pô, já podia ter cumprido a próxima tarefa se eu não tivesse me prendido aqui no celular, entende? Então, eu faço isso, né, de limitar não só o horário, tipo, eu só vou mexer 2 horas por dia, mas também o horário literal que eu vou mexer. Então, tipo assim, já fiz todas as minhas tarefas do dia e falta meia hora, sei lá, pro meu esposo chegar. Então, naquela meia hora eu me permito usar o celular, até porque eu não fico olhando milhares de conteúdos. Uma coisa que eu fiz eu só acompanho o conteúdo de pessoas que eu realmente acompanho, sabe? Eu vou lá na Giovana, eu vou na Ana Lídia, eu vou na Vandressa, eu vou nas pessoas que eu já acompanho o conteúdo, já consumo há muito tempo e que na minha cabeça já até fazem parte da minha vida, sabe? Fabiola, Rebeca, Roberta, enfim, essas amigas que eu já tenho aí há muito tempo, que eu já acompanho há muito tempo, eu continuo acompanhando e nessa meia hora ali eu vou e uso, ou se eu tenho uma hora eu uso, eu também não fico sem o celular, nesse sentido, porque também me ajuda a relaxar, me ajuda a tranquilizar, mas depois que eu faço as minhas demandas, não é mesmo? Porque se eu pego nesses intervalos, eu acabo me sabotando e voltando àquela estaca zero de barata tonta. E aí o item 5, eu coloquei o quê? Focar no objetivo. Então, lembra aqueles objetivos que a gente estipulou lá atrás com o Espírito Santo? O que é importante para você naquele momento, naquela estação? Então, toda vez que, como eu falei, eu tô lavando a vasilha, eu tô gravando o vídeo, ou eu tô estendendo a roupa, ou eu tô trabalhando, eu falo, cara, isso aqui é muito importante por causa desse objetivo que eu tenho com o Espírito Santo. Tô fazendo atividade física, isso aqui é importante por causa desse objetivo que eu tenho com o Espírito Santo, sabe? São coisas que você tem que estar ligado o tempo todo. Então, por exemplo, igual eu falei, se eu vou pegar e vou fazer alguma coisa por fazer, eu faço até meio que mal feito, sabe? Assim, você vai no automático e aí você não tem uma justificativa. Mas a Bíblia fala pra gente em tudo louvar o Senhor, tudo fazer com excelência e tudo fazer como se fosse pro próprio Deus e não para as pessoas. Então, cara, você tem que se entregar, você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer de tudo para que aquilo saia da melhor forma. Então, quando eu tô fazendo algo que eu já alinhei com o Espírito Santo, que eu sei que é uma vontade dele que eu faça, eu fico assim, caramba, eu tô louvando a Deus com isso aqui. Caramba, ele tô agradando a ele. Eu tô sendo obediente. Então, assim, nossa, que
dá uma alegria muito grande, gente, você saber o porquê que você tá fazendo. E isso tem me ajudado, tem me motivado, tem me movido a fazer as coisas. Então eu espero que isso também motive vocês. Eu acredito que motiva assim, sabe? Porque é algo que te faz sair do lugar, saber o porquê que você tá fazendo e principalmente se é o que Deus te pediu pra fazer. E aí, gente, por que que eu tô falando tudo isso aqui? Porque não é fácil. A gente pode romantizar e falar que vai ter uma rotina bonita, sei lá. Talvez seu objetivo é acordar às 5 da manhã, ir pra academia, depois ir trabalhar, voltar a fazer seu devocional, ir à igreja e fazer a janta, sabe? Isso tudo é muito bonito. E quando a gente vê alguém fazendo, principalmente no Instagram, né, como eu falei, quando a gente, ao invés de fazer nossas tarefas, a gente abre o Instagram e fica ali vendo a vida de várias pessoas que está dando certo, porque a gente posta o que a gente gosta, o que a gente posta, o que é legal, o que é gostoso, a gente não vai postar problemas aqui, a gente não vai postar coisas que estão dando errado. Então, cara, com certeza você só vai ver coisa boa ali enquanto você tá deitada, não fazendo a demanda que era pra você fazer. Entende? Então é claro que você vai achar que a pessoa tá indo muito bem. Claro que você vai achar que a pessoa tá melhor que você e, nossa, fulano consegue acordar 5 horas, eu não. Mas a partir do momento que você coloca esses objetivos e você entende o porquê que você faz, você consegue se mover. E eu tô falando isso porque exatamente não é fácil. E se a gente não se policia, se a gente não se educa e se a gente não se organiza, a gente vai continuar parados. Até porque se fosse fácil, não teria tantas coisas pra gente conseguir alcançar esses objetivos. De ter um dia produtivo, de fazer coisas que realmente vão acrescentar ali pra gente e não passar tanto tempo inútil da nossa vida, sabe? Fazer algo de útil com o nosso tempo. E se fosse fácil, não teria tantos vídeos falando sobre isso, não teria tantos vídeos falando sobre constância, sobre rotina, sobre disciplina, sobre força de vontade, tantos vídeos, principalmente até vlogs, né? Motivando a gente a ter uma rotina mais funcional, mais organizada, porque é difícil, gente. É lindo, é incrível e acho que é o sonho de muita gente ter uma rotina funcional onde você faz o que precisa ser feito. Mas é muito difícil. Então, por isso, tantos conteúdos sobre isso, tantas estratégias para isso, porque não é fácil. E a nossa carne, ela é pode, então ela vai querer ficar quietinha. A nossa carne, ela é preguiçosa. Mas, por exemplo, né, se a gente for olhar a mulher de Provérbios, gente, aquela mulher, eu não sei como é que era a carne dela, mas ela não tinha nada de preguiçosa. Ela não tinha porque ela não deixava. Ela acordava cedo, ela dava as ordens do que era para ser feito na casa dela, ela organizava as finanças dela, os negócios dela. E nem para se irar, ela não era preguiçosa, porque ela não deixava a ira vir. Ela respirava fundo, contava até 3 e ela matava aquela vontade de xingar o marido, de fugir de casa, como toda mãe fala que vai fugir, ninguém nunca mais vai ver ela, entendeu? Ela respirava fundo, gente. Então, até na hora de sentir raiva, ela tinha disciplina, porque ela sabia como edificar a casa dela e não destruir. Então, assim, muito além, né? Se você é casado ou não, se você já tem família ou não, se você é solteira, tá fazendo faculdade, enfim, independente do que você tá fazendo. E até se você é um homem, pode sim se inspirar na mulher de Provérbios, porque que mulher abençoada. Não por ela ser mulher, mas porque ela cumpria o que Deus falava com ela e que mulher disciplinada. Então, assim, até você que é homem pode aprender com ela, porque que mulher segundo o coração de Deus, viu? Então, assim, tem muitas virtudes dela ali que você, homem, pode tirar pra você também. Se espelhe nessa mulher. Dá vontade, sabe, assim, de pegar e colando, assim, pra todo lado. Pra toda hora que eu passar em algum lugar da minha casa ou de onde eu estiver, eu olhar e falar, não, realmente, eu tenho que fazer isso aqui. Não, isso aqui eu tenho que fazer. Não, isso aqui eu tenho que fazer. Sabe, porque Deus nos instiga a ir mais longe. Deus nos instiga a ir mais alto. E enquanto a gente não se mover, enquanto a gente ficar na síndrome de barata tonta, a gente não sai do lugar e a gente não cumpre os propósitos que Deus tem pra gente aqui na Terra. Então, assim, eu fiquei até meio séria agora, né, falei de propósito e tal, enfim, que é o que geralmente eu falo séria, mas enfim, gente, é isso, sabe? Coloquem isso em prática. Lembrou de alguém que fica lá mandando meme pra você o dia inteiro, com síndrome da barata tonta também? Manda esse vídeo pra essa pessoa, ore por essa pessoa e curte esse vídeo para que o YouTube entenda que é um vídeo interessante, que é um conteúdo interessante e que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Me segue lá no Instagram, que agora eu mudei o nome, agora é meu nome mesmo. É Ariane Prati lá, igual é aqui, então é fácil de achar. E se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando os vídeos. Vou tentar trazer um pouco mais dessa parte mais extrovertida minha, né? E, gente, como eu falei lá no Instagram esses dias, eu gosto de tanta coisa, eu sou muito eclética nos meus gostos, então eu gosto de muita coisa que dá pra eu trazer aqui, só que, como eu falei, eu não sei do que vocês gostam, eu não sei do que vocês gostam de ver, então, assim,
não sei o que trazer em alguns momentos, sabe? Porque eu fico assim, pô, se eu levar alguma coisa assim, será que eles vão gostar? Então, assim, gente, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de cantar, mesmo que não tenha o dom. Eu gosto de coisas de jovem senhora, sabe? Ler um livro, eu gosto de estudar sobre as coisas, eu gosto de cafeterias, de estilo, né? Esses dias eu postei lá no Instagram sobre estilo e as pessoas gostaram e eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de falar sobre roupa, sobre estilo, porque pra mim roupa é muito mais do que algo que você usa pra cobrir o corpo, sabe? Tem a ver com identidade, posicionamento, sabe? Tem tanta coisa legal que eu amo falar. Cabelo, gente, antes eu acho que eu já falei isso aqui com vocês no dia que eu falei do meu testemunho sobre o YouTube em específico. Mas eu já tive um YouTube só de cabelo, gente. Eu tinha um canal que falava sobre cabelo. Então, assim, lá no boom, sabe? Uns 10 anos atrás, sobre cabelo cacheado, eu tinha canal. Entende? Então eu amo falar de cabelo. Eu tô tão feliz que meu cabelo tá grande, finalmente, que é um sonho desde sempre que eu tinha, sabe? Então, assim, eu gosto de falar de cabelo, eu gosto de falar sobre cuidados, eu gosto de falar sobre cuidar do templo do Espírito Santo que somos nós. Então, a autoestima tá totalmente ligada a isso. Eu gosto de falar sobre autoestima também. Mas, enfim, gente, comentem aqui assuntos que vocês gostam também, para que eu venha compartilhar um pouco mais de mim, que vocês venham me conhecer um pouco mais melhor e que eu também venha conhecer vocês mais melhor, né? Para que eu venha conhecer vocês melhor através dos comentários de vocês, dos gostos de vocês, pra gente ir trocando figurinha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.